Ser extremista é ser como Jair Bolsonaro, então ok, tudo bem, porque ele está fazendo um ótimo governo. Ele está endireitando o país com coisas simples. Conversa com a população, conversa com empresários, né? Eles estão felizes com o governo de Jair Bolsonaro. Os únicos que não estão felizes, quem é? A esquerda. A esquerda que fica lá no Congresso atrapalhando as votações, só falando em coisas que ninguém quer ouvir. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Ela é uma mulher das antigas, conservadora, pediu um resumo e ela disse simplesmente que é advogada, jornalista e mãe de Helena. Júlia Zanata, que prazer lhe receber, tudo bem? Prazer, mano. Demorou, hein, Ju? Pois é, finalmente consegui, né? Não, mas é que a causa é boa, a causa tá no colo, né? É. Ano passado conversamos, você tava na finaleira. Sim. Aí você falou... Ele me chamou na última semana pra vir aqui. Aí você falou assim, mano, eu não sei se vai... E nasceu, acho que num dia que nós tínhamos combinado, lembra? Dia 21. A gente combinou, talvez numa quarta ou quinta, ela nasceu? No dia 21, era uma quinta-feira, eu acho. Eu me lembro que daí você comentou, mano, ela pode nascer semana que vem. Mudou a sua vida, Ju? Completamente? Completamente. O sentimento, tudo. O que mudou das ideias que você tinha antes de ser mãe? Eu acho que é uma mudança gradual, na verdade, né? É óbvio que quando tá na barriga é uma coisa, tu já ama e tal. Mas quando nasce, tem amiga minha que me falou assim, Júlia, não vai ser amor à primeira vista. E aí eu fiquei pensando, né, mas quando nasceu, pra mim, foi amor à primeira vista. Sim. Na hora. Eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei foi assim, pra doutora Joana Scheid, né, que inclusive foi minha obstetra e a minha amigona. Falei, posso botar a mão, né? Dela assim, claro, é tua, né? Bota a mão. Então, e dali pra frente mudou toda a vida, a maneira que tu olha as crianças. E eu lembro que logo que nasceu a Helena, e que você fica naquele momento ali muito sensível, né? Chorava por qualquer coisa, mas é um choro de felicidade, de tu olhar pra cara pro rostinho da tua filha e pensar, eu fiz isso, sério, eu consegui fazer essa coisa maravilhosa, né? É muita emoção. Acho que a mulher fica mais sensível depois de ter filho. Vem cá, e nós estávamos conversando nos bastidores que uma entrevista sua que você deu a Pittsburgh, lá na Som Maior, há uns 400 anos atrás, repercute até hoje. Né? Lá você se define como uma mulher tradicional, conservadora, de direita. E o que mais? Do lar, você fala que se orgulha de ser uma mulher do lar na época, né? Acho que vocês falam alguma coisa nesse sentido. É porque eu tenho um Instagram, né? O Dona de Casa Opressora. Esse foi o motivo daquela entrevista. Foi o motivo daquela entrevista, inclusive. Do lar, eu acho que todas as mulheres são um pouco, né? Eu sou do lar. Eu sou. Sim, muito, com orgulho. O Guilherme, o meu esposo, também é do lar. Aqui, o Guilherme tá aqui também. Bastante do lar, Gui? Muito? É bastante. Tá falando que é muito. Ele me ajuda muito. Mas, na verdade, o foco daquela entrevista foi que muitas mulheres, quando eu criei o Instagram, vinham falar comigo, dizendo que optaram por ficar só no lar, cuidando do filho e cuidando... Ao vivo. Ao vivo, vai. E cuidando do marido, né? Da casa, enfim. E que elas sofriam... O que foi, meu amor? O que foi? Só um pouquinho. Tá vai, bom, te permito, vai, te permito. E cuidando do filho e do marido. E que elas sofriam preconceito da família. Pela escolha? Pela escolha, porque assim, você vai largar sua vida... Depois lá na frente seu marido não vai te dar valor. Mas elas falaram que era os depoimentos que eu tinha que era a realização delas. Cuidar do filho e cuidar do marido. Então, eu falava muito no meu Instagram sobre esse preconceito com a dona de casa, né? Quando ela faz essa opção de cuidar somente da casa. Você foi criticadíssima por isso. Fui criticadíssima. E eu acho que assim... As mulheres, a família que está cuidando da família com todo carinho, é a base da nossa sociedade, né, mano? Então, eu valorizo muito essas mulheres que fazem essa escolha de ficar em casa. Até porque
mulher pode estar onde quiser, não é mesmo? Não é isso que as feministas falam? Então por que não podem ficar no lar? As feministas são tuas inimigas declaradas? Acho que não. Mas elas se consideram assim ou não? Algumas, né? Elas te consideram inimiga? Assim, a Júlia é nossa inimiga mortal ou não? Algumas, né? Já sofri vários ataques. Ataques mesmo? Não, na internet, né? De feministas. E outro dia eu estava num programa de rádio, inclusive, e aí tinha uma feminista falando assim, porque eu acho muito bonito a Júlia, que está construindo o nome dela no meio político. Aí eu falei, então tu vai votar em mim? Dela assim, não votaria em você nem sob tortura. Nunca. Então, assim, e ela estava falando justamente da participação das mulheres na política, que ela é a favor de que as mulheres participem mais da política, mas não votaria numa candidata de direita como a Júlia Zanatta. O que define uma candidata de direita? Que defende as famílias, defende a família, né? É pró-vida, na minha opinião, né? Tô dizendo, pró-vida, pró-legítima defesa, né? Que quer que a população tenha acesso à legítima defesa. Acho que ela não concordou muito. Será que ela vai ser feminista? Pode ser, agora tu não pode escolher, né? Tem que dar liberdade pra ela, né? Não, vai ter toda a liberdade depois que ela sair de casa, né? Tá. Que mãe é assim, você sabe, né? Que mãe fala, quando você tiver 18 anos, você escolhe. Aí com 18 anos a mãe fala pro filho, né? Não, agora que enquanto você morar comigo, quem escolhe sou eu, né? Tem um pouco disso. Vamos ver, tá? Você vai pouquinho. Vamos ver se ela vai parar. Ai, meu Deus. Você não dá bico pra ela? Ainda não? Ela pegava e depois não quis mais. Acho que o pai vai ter que pegar. Ô Helena, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele pode... Pode ficar, vem cá aqui. Pega ela aqui, vai. Ô Helena, o que aconteceu? Quer vir no colo do tio? Blusa. Não? O pai vai pegar, a gente continua a entrevista. Eu acho que ela tá chateadinha. Pode ser eu, né? A minha voz. Não, Ela é acostumada com silêncio ou não? Quando ela tá assim é porque ela quer ou fazer cocô ou arrotar. Agora fica tranquilo, ó. O pai segurou, ficou tranquilo. Pronto, deu. A mãe não manda mais a mãe nada, né? não manda nada. Tá, mas estamos no papo das feministas, delas não votam em você. Acho que não, as mais radicais, assim, né? E tal, que são militantes feministas. Você ganhou mais fama sendo amiga da família do Bolsonaro ou uma militante política de direita nas redes sociais? Sendo amiga da família Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ganhou, aí pronto. Aí a Júlia ganhou evidência também? Não, antes já, né? O pessoal já me acompanhava, que gosta do Bolsonaro, já o pessoal Bolsonaro raiz já me acompanhava antes da eleição do Bolsonaro, né? Então, depois, só cresceu. E aí aumentou. Uhum. O pessoal se aproximou muito de você por isso? Muito. Todo mundo quer tirar uma casquinha. Eu lembro que antes, eu já coloco foto com o Eduardo, né? Antes do pai dele ser presidente, mas não tinha aquela repercussão que tem hoje. Né? Antes, assim, não... Ele era deputado, alguma coisa? Ele era deputado. Ele era deputado. Deputado federal. Né? E hoje é muita gente querendo se aproximar. Assim, não é para se aproveitar, mas é porque eles têm essa curiosidade de estar perto também do Bolsonaro, do próprio Eduardo, porque gostam muito e são gratos a ele, né? Isso não dá medo às vezes também? Não. É tranquilo? Eu acho bem tranquilo. Nunca pensei assim, tenho medo, não. Como é que você entende esse movimento que aconteceu no Brasil? Vai nos últimos 3 anos, 4 anos. Como é que você enxergou esse movimento, fazendo parte dele de dentro? Eu já enxergava isso lá atrás, né? Quando eu comecei a conhecer os Bolsonaros e tal, e eu vi que era uma coisa verdadeira. E eu achei que a população já estava de saco cheio do que estava acontecendo, né? Começou lá atrás, na verdade, em 2013, né? Com o início dos movimentos da sociedade civil organizada que foram para as ruas, né? E eu sempre achei que isso ia culminar na eleição de Jair Bolsonaro, né? Eu lembro que quando eu falava que o Jair Bolsonaro se elegeria, eu era considerada louca, né? Porque ele não tinha tempo de TV, porque ele não tinha acordos, ele não fazia acordão, não tinha grana para campanha, né? Então, para o político que estava acostumado com as eleições tradicionais, o Jair Bolsonaro jamais iria se eleger, né? E eles achavam que lá na hora
O que ia falar mais alto era o tempo de TV e o poder econômico, né? Então, mas eu sempre achei que o Jair Bolsonaro iria se eleger. Desde o começo. Eu não liguei para os deboches, porque eu fui muito debochada. E quando ele ganhou? Você publicou? Quando ele ganhou, eu me achei, né? Botou lá, eu já sabia, você publicou? Eu me achei, né? Eu tenho um amigo meu jornalista que fala, ninguém te atura, Júlia, mais agora que o Jair Bolsonaro ganhou, porque eu falava, eu falei, né? Eu sabia. Então, foi um momento de muita felicidade. Eu fiquei muito emocionada, realmente, porque o povo acordou, né? Vamos falar disso na volta, pode ser? Eu tenho o prazer de receber ela, que é advogada, jornalista, mãe da Helena, Júlia Zanata. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta online no rtv.net.br. Perdeu o Manos Talk Show facinho, vai lá no YouTube ou no podcast no Spotify. Vem cá, tava me contando que o Twitter deletou a sua conta devido ao Danilo Gentili, é verdade? É. Você aqui de Criciúma provocou isso? É. Culpa sua? O que aconteceu? Ele falou alguma coisa do Bolsonaro, eu fui lá e... Você defendeu, foi defender o Bolsonaro? Fui defender. E aí rebati, falei alguma bobagem qualquer pra ele e fui excluída do Twitter. Censura, isso é censura. Tá, de uma hora pra outra mesmo? De uma hora pra outra. Não, primeiro eles te dão 7 dias, né? Te dão 7 dias ali de... Aí você foi lá e falou de novo? Aí eu fui lá e falei de novo, pro Danilo. Pro Danilo? Isso. Tá. E aí, depois disso eu fui excluída. E aí isso aconteceu bem na época que nasceu a Helena, ali em novembro. E aí eu não tive tempo para ir atrás, agora que... Você nem deu bola para aquilo? Não tive tempo, né? E aí eu agora, depois ali passado o final do ano, que eu comecei a ir atrás, mas ainda não consegui recuperar a minha conta. Estou censurada do Twitter. E você acha isso injusto? Porque o Danilo xinga quem quer e você não pode. Exato, ele vive xingando e eu não posso ir lá responder, por quê, né? Eu sou cidadã tanto quanto ele. Qual é o critério do Twitter para censurar contas? Fala pro Twitter ali. Qual é o critério do Twitter? Vai? Twitter. Qual é o teu critério, Twitter, para censurar contas? Será que o Twitter vai bloquear minhas contas porque eu trouxe você aqui? Acho que não, só se tu responder o Danilo. Tá, tranquilo. Você não respondeu mais ninguém. Não, eu não tenho mais acesso. Mas Facebook, Instagram você tem ainda? Tem. Ainda, não te excluíram? Não me excluíram. Ali você não briga com ninguém? Brigo. Briga? Às vezes. O que você faz? Por que você briga com as pessoas? Não é que briga, é que cada um... Eu vou lá e falo o que eu penso, né? Eu acho que cada um pode falar o que pensa. Então, se alguém vem na minha conta me falar qualquer coisa pra mim, vai ter resposta. Eu tenho sangue quente, né? Eu sou italiana aí também. Volta. Aí volta. Não, mas eu me controlo, não xingo ninguém online. Sério? Eu tenho bastante vontade, mas não faço. Eu sempre me controlo. Mas por exemplo, quando eu fui no casamento do Eduardo Bolsonaro e da Heloísa, eu coloquei uma foto com o presidente Jair Bolsonaro. Eu recebi todos os xingamentos possíveis. Foi? Do meu vestido. Elogio, não? Do meu cabelo. O que mais me magoou, na verdade... Não, elogio também, óbvio, né? Mas também os contra o Bozo, né, foram lá me atacar. E a coisa que me chamaram de feia, de que o meu vestido era feio, mas o que mais me magoou foi que falaram que meu cabelo era ralo. Pegaram no meu ponto fraco. Porque o meu cabelo é ralo, né? E nenhuma mulher gosta de ter cabelo ralo. Só isso, então o resto não interessa? O resto não me interessa. Xingaram o Bolsonaro, xingaram você, isso não interessa? Tudo bem, já estamos acostumados. De boa. Tá, e vem cá, você é pré-candidata a prefeito de Criciúma? Sou. Como é que isso nasceu em você? Então, começou com a minha pré-candidatura a vereadora, né? E isso foi crescendo. Umas pessoas vinham falar para mim, por que você não vai a candidata a prefeita? E aí aconteceu que o Jorginho Melo me deu essa força e falou, não, tem que ir candidata a prefeita e tal. E aí o Eduardo, quando veio aqui, em novembro, quando eu trouxe o deputado Eduardo Bolsonaro para uma palestra que lotou o Teatro Elias Angeloni, ele falou também, vai à prefeitura da tua cidade. Por que não uma mulher prefeita da tua cidade? Isso vai não ter todo o nosso muito apoio. Alto, Júlia? Pode ser, mas quem diria também que o Jair Bolsonaro seria presidente da República sem dinheiro, como a gente já falou, sem tempo de TV, sem apoio de ninguém. Tá o nosso governador, né? Nem deu oi, né? Nem oi ele deu na campanha, ele virou governador?
Esse aí surfou a onda do Jair Bolsonaro, né? E hoje ele faz questão de se afastar do Jair Bolsonaro, né? E hoje que a gente deixe bem claro que o Moisés é uma coisa e o Bolsonaro é outra. Até na época, mano, se tu lembrar, o pessoal do PSL reclamou que o Jair Bolsonaro não estava meio quieto, não queria apoiar o Moisés, né? E a gente sabia que ele não queria apoiar porque ele não conhecia o Moisés. Então podia vir qualquer coisa, né? E veio? Veio alguém que se elegeu fazendo arminha e depois criticou quem faz arminha. Chamou de extremista e deu várias entrevistas dizendo que aquele estilo do Jair Bolsonaro não era o dele. Você acha que essa onda se repete novamente? Ou vem um novo Brasil, uma nova política também pela frente? Então, eu acho o seguinte. Dessa vez, os bolsonaros eles vão ser mais cuidadosos ao apoiar alguém, né? Não vai ser aquela... Porque o PSL se formou muito rápido e... Então... Foi tudo meio incontrolável, né? Foi incontrolável, exatamente. Dessa vez, por isso que o Aliança não vai ficar pronto dessa vez. Para não ser feito... As coisas não serem feitas no atropelo, né? Creio eu. Então essa eleição, eu acho que vai se repetir essa vontade das pessoas de mudar. E também, numa cidade que nem Criciúma, tem a vontade de que desde o prefeito até o governo federal tem um alinhamento, né? Então, essa pessoa que vai estar alinhada diretamente ao presidente Jair Bolsonaro é a Júlia Zanatta. Você acha que isso é o grande diferencial da tua campanha? É o grande diferencial da minha campanha. A linha direta, você não precisa de ninguém no meio para bater um papo com o presidente? E não é isso, porque se tu pensares lá na frente, mano, né? Outros candidatos que estão aqui não vão estar no projeto Jair Bolsonaro. Eles vão estar no projeto do Dória, no projeto Hulk, né? Que não é, com certeza, a vontade da maioria da população criciumense. As pessoas te questionam pela sua falta de experiência política? Isso é um argumento que elas levantam? Eu vejo muito factoide sendo criado, assim, tipo, quem é ela, né? Quem é essa menina que quer ser, né? Menina não ofende, agora se falar do cabelo ralo... Não, cabelo ralo é terrível. E aí... a menina, tudo bem. Queria falar menina de cabelo ralo, né? O que você acha? Quem é essa menina de cabelo ralo? Magoa. Aí dói, né? Dói. Tá. Porque não tem o que fazer pra cabelo ralo, sabe, né? Não tem? Não sei. A Xuxa tem cabelo ralo, pensa. Então, como que eu vou recuperar? Até raspou depois, né? Porque não tem o que fazer. Tá. E, enfim, então, até me perdi aqui. O que a gente estava falando? Não, que a menina de cabelo ralo não pode ser prefeita, porque não tem experiência. Mas assim, mano, eu não caí de paraquedas aqui, né? Eu já, nessa pré-candidatura que eu construí, porque eu já trabalhei no meio político, né? Você sabe, algumas pessoas podem não saber, desde os meus 22 anos. Sempre envolvida, Júlia? Sempre envolvida. Eu sempre gostei de política. Mas sempre no bastidor. Sempre no bastidor, exatamente. Até porque, antigamente, até essa última eleição, pessoas como a Júlia não tinham espaço. Agora que se está pensando em colocar pessoas de fora, entendeu? Pessoas, antes era só assim, vamos botar aquele cara lá porque ele já participou de tal eleição, ele já tem tantos votos e tal, né? Era um pensamento mais tradicional, uma forma mais tradicional de se pensar a política. Hoje que estão dando espaço para pessoas diferentes, que antes poderiam até estar participando do bastidor, mas nunca teriam espaço na linha de frente. O que você acha da esquerda? Um grande perigo para o nosso país ainda, e a gente tem que estar atento a todo momento. Tem gente que acha que é besteira, mas eu acabei de voltar dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos nós estivemos com o professor Olavo de Carvalho, de novo, eu já tinha ido ano passado, e estivemos também no CPAC, lá nos Estados Unidos, que é o maior evento conservador do mundo. Donald Trump discursou lá. E eles levam a luta contra o socialismo muito a sério. As tias do Zap dos Estados Unidos estavam em peso lá, entendeu? Famílias estavam no evento e eles têm medo do socialismo, né? E é o que deveria acontecer aqui no Brasil. Quando a gente fala aqui em socialismo, em luta contra o socialismo, muitos riem de nós. Mas é uma coisa muito séria, né? Olha que nós temos exemplos aqui na América Latina, olha a Venezuela, né?
Então, eu acho que a esquerda é um perigo a ser combatido todos os dias. Por isso que, por exemplo, tem alguns candidatos que vão estar nesse pleito que são do centro. E o centro em nada ajuda a combater a esquerda, porque eles vão dando concessões e aos poucos, quando eles nem percebem, na verdade, a esquerda já tomou conta, entendeu? Por isso que é importante ter pessoas de direita, verdadeiramente de direita. Não extremistas. O que é extremista? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Como é que você define o Jair extremista? Bolsonaro é extremista? Não sei, você que está me entrevistando? Agora? Você mudou? o Agora você hábito, jornalista? né? É o hábito. Você vai fazer pergunta para mim? Então, se ser extremista é ser como Jair Bolsonaro, então ok, tudo bem. Porque ele está fazendo um ótimo governo. Ele está endireitando o país com coisas simples. Conversa com a população, conversa com empresários, né? Eles estão felizes com o governo de Jair Bolsonaro. Os únicos que não estão felizes, quem é? A esquerda. A esquerda que fica lá no Congresso atrapalhando as votações, só falando em coisas que ninguém quer ouvir, e criando narrativas falsas, chamando de miliciano. Assim, é uma máquina de mentiras diária contra o presidente Jair Bolsonaro. Todo dia uma, né? É todo dia. E eles são organizados, eles vão lá e lançam as narrativas, e tem muita gente que é de direita que cai ainda, entende? Porque nós não temos essa organização que eles têm. E eles... Essa é uma falha da direita, você acha? No Brasil? Eu acho. A falta de organização? Agora que começou, né, então, a ter, de fato, O professor Olavo fala muito sobre isso, né? Fala. Ele bate muito nessa tecla, né? Ele fala que a gente briga muito, mas ao mesmo tempo que ele fala que a gente briga muito, que a direita briga muito, é porque tem muita gente que tá no lado da direita, mas não entende o que está acontecendo e acaba nos criticando. Por exemplo, a questão do Nando Moro ali, não sei se você acompanhou, que uma hora defendia o presidente Jair Bolsonaro, agora já está criticando. São muito vulneráveis, né? Para ti, tem que ter firmeza e constância e lealdade. Esperar um pouquinho também. Faz 1 ano que o Jair Bolsonaro está no poder. É muito pouco para avaliar, né? É muito pouco para... Não é avaliar, é muito pouco para já começar a criticar quem estava do lado dele no fronte de batalha. Entendeu? Nós temos que defender esse homem. Ele levou uma facada. Ele é agredido todos os dias por mentiras. Toda a família dele é agredida todos os dias, né? Até a mulher do Eduardo, a Heloísa Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso, casou com o Bolsonaro, a vida dela acabou, ela teve que parar de fazer os atendimentos dela online, porque um jornalista foi lá, se fingiu passar por cliente dela e depois publicou as sessões na revista Época. Então é uma perseguição diária, nós temos que defender esse homem. Bom, o que eu tenho que fazer é acabar esse programa, porque acabou. Vamos combinar uma coisa? Vamos. Você volta oficialmente daí como candidata a prefeita pra gente falar de Prefeitura de Criciúma? Claro. Quando tudo estiver resolvido? Combinado. Pode ser? Uhum. Ju, prazer te receber. Obrigada. Prazer ter você comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa. Sendo de extrema ou não, direita ou de esquerda, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.